Olá, tudo bem? Estou de volta na terceira e última parte da mensagem A Vida pelo Espírito. Lembraremos agora o texto que estamos estudando. Acompanhem. Em Gálatas 5, de 13 a 25, encontramos: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 21. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Primeiro, bebedices, glutonarias. A lista inteira termina com os pecados da intemperança, que não só predominavam, como eram também sancionados por várias formas pagãs de adoração. Em Romanos 13:3, Paulo fez menção deles, justamente com alguns dos outros males aqui referidos. Nessa passagem, o apóstolo exorta seus leitores a não fazerem provisão para a carne, a fim de satisfazerem as suas concupiscências, e, portanto, a ideia forma um paralelo estreito com a presente passagem. Tendo em vista a necessidade da constante repetição dessa advertência contra a intemperança, não nos surpreende descobrir que uma das qualidades negativas do bispo é não ser dado ao vinho. Segundo, e coisas semelhantes a estas. Esta expressão é claramente acrescentada por Paulo para demonstrar ter sido intencionalmente seletivo para ilustrar o seu ponto de vista. As obras da carne desse tipo deve ser possível reconhecer outras por meio desses exemplos. Uma lista moderna não seria muito diferente da preparada por Paulo e talvez fosse até mesmo idêntica. Terceiro, eu vos declaro como já outrora vos preveni. O verbo usado em cada parte dessa declaração significa dizer de antemão, com o significado derivado de declarar presumivelmente a ocasião anterior à qual se refere. Foi a instrução dada durante sua obra missionária entre eles. Quarto, não herdarão o reino de Deus. A advertência é severa. Os judeus, na sua maioria, teriam concordado com a advertência de Paulo, porque seus padrões morais eram consideravelmente mais altos do que aqueles do mundo gentil. Os gentios certamente precisariam de uma ética mais elevada ao aceitarem o cristianismo, mas Paulo está convicto de que semelhante ética podia ser encontrada na vida pelo Espírito, a parte de uma regra legalista. A palavra reino refere-se
ao reino de Deus, que deveria ter lugar no fim da presente era. Mas também pode incluir uma realização presente, conforme parece ter feito com o ensino do nosso Senhor. Essa declaração demonstra que, embora Paulo não desse muita ênfase ao ensino do reino nas epístolas, as referências que faz a ele estão cheias de significado e de óbvia importância no seu pensamento. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Primeiro, mas o fruto do Espírito. A mudança de obras para fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. A linguagem figurada que ele emprega é especialmente sugestiva para transmitir a ideia de crescimento espiritual. É notável o contraste com a deterioração que segue com as atividades da carne. É significativo o uso do singular fruto ao invés do plural, porque este último sugeriria frutos diversos, enquanto o verdadeiro alvo de Paulo é demonstrar os vários aspectos da única colheita. Nenhuma dessas qualidades que Paulo menciona pelo nome pode ser isolada e tratada como uma finalidade em si mesma. A metáfora do fruto, frequentemente usada no ensino de Jesus, foi incluída em algumas outras ocasiões nas epístolas de Paulo. E a mais interessante delas é a de Efésios 5:9, onde ocorre, como aqui, imediatamente após uma referência ao caráter ético do reino. Parece certo haver na mente do apóstolo uma distinção nítida entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, mencionados na primeira epístola aos Coríntios. Mas o fruto do Espírito é o produto normal de cada crente guiado pelo Espírito. Assim como ocorre na lista das obras da carne, também com essa lista é impossível enfatizar demasiadamente a ordem exata de cada item individual. Mesmo assim, duas observações podem ser feitas. Os 3 primeiros itens foram sem dúvida colocados no início da lista numa ordem de importância. Além disso, esses 3 tratam de qualidades interiores que afetam principalmente o ego propriamente dito. Embora não possam ser divorciados do alcance cristão, estendidos a outras pessoas. Os 6 últimos acham mais sociavelmente orientados. Mas esta deve ser considerada uma classificação apenas a grosso modo. Segundo, amor. Poucos disputariam a escolha que Paulo fez do amor como sendo primário. Está em harmonia com o seu grande hino do amor em 1 Coríntios 13. Ele se encontra no coração do Evangelho. Paulo já teve algo para dizer acerca do assunto desta epístola, tanto acerca do amor de Cristo para com os homens, quanto do amor dos próprios homens. O amor cristão diferia imensamente da noção contemporânea em que o amor ligava-se inextricavelmente, ou seja, de modo embaraçado, às paixões carnais, por seguir o padrão do amor de Cristo em relação aos homens. Tanto o amor dele quanto o nosso são produtos do mesmo Espírito. Terceiro, alegria, paz. A alegria caracteriza especialmente a carta de Paulo aos Filipenses, mas também ocorre em várias outras cartas. Nesta carta é mencionada apenas aqui. Várias vezes Paulo usa a expressão o Deus da paz, que indica o tipo de paz procurada por ele. Em 1 Coríntios 7,15, onde explica essa paz aos relacionamentos domésticos, ao observar que Deus nos chamou para a paz. Esta paz é muito diferente da noção geral de paz, visto ser uma expressão interna que traz consigo a serenidade mental.
contrastando-se visivelmente com as obras da carne caóticas. Estas três primeiras qualidades são completamente estranhas à própria atmosfera produzida pela carne. Quarto, longanimidade. A palavra contém a ideia de perseverança, que lhe dá um conteúdo bem mais forte do que a tradução paciência, que muitas versões usam. Mesmo assim, a ênfase principal aqui recai sobre a qualidade passiva. Resistir firme sobre as tensões e pressões da vida. Esta é uma qualidade vista mais visivelmente no contexto social. Quinto, benignidade, bondade. A primeira dessas palavras pode denotar a bondade, mas no Novo Testamento sempre significa benignidade. A segunda também pode indicar tanto bondade quanto benignidade. Realmente parece haver pouca distinção entre ambas. Apesar disso, não seria do feitio de Paulo, numa lista desse tipo, usar duas palavras sinônimas, sem pretender alguma distinção. Há alguma possibilidade, portanto, de bondade ser considerada como sendo mais ativa do que benignidade. Sexto, fidelidade. Essa palavra traduz do grego pistis, no sentido de fé em Deus, mas vista ser a fé uma exigência básica na abordagem a Deus, feita pelo homem, este tipo de fé não pode ser considerada parte do fruto do Espírito da mesma maneira que as demais virtudes mencionadas. Daí a tradução fidelidade aqui, seja no sentido de fidelidade a padrões da verdade ou no sentido de fidedignidade no trato com as outras pessoas. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Primeiro, mansidão. Essa palavra transmite o sentido de brandura, que é visto como disposição a submeter-se à vontade de Deus. Esse sentido de brandura tem sido com frequência confundido, sendo considerado como incapacidade de resistir até mesmo às coisas que são más. Mas não é esse o significado da palavra, pois ela é o antônimo de ira, na outra lista. Não se trata de uma qualidade natural, porque, de outra forma, não teria sido incluída no fruto do Espírito Santo. Precisa de cultivo espiritual. O desenvolvimento da mesma leva à harmonia e não à discórdia. Constitui, por essa razão, um fator poderoso na eliminação daqueles pecados de dissensões que estão destacados na lista anterior. Segundo, domínio próprio. O domínio sobre os desejos do ego. O verbo correspondente é usado em 1 Coríntios 7:9 sob o controle dos desejos sexuais, mas o substantivo no presente contexto inquestionavelmente tem uma conotação mais ampla. Na vida dirigida pelo Espírito, o eu deve manter-se em seu lugar adequado. O autocontrole, no entanto, não significa a negação de si mesmo, mas uma avaliação real da função de nosso ego na forma mais nobre de vida. Não poderá haver exemplo melhor do que a de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais enfatizou sua própria vontade, mas nunca deixou de impressionar os demais com o poder de sua personalidade. O Espírito reproduz no crente o mesmo tipo de conceito equilibrado do eu. Terceiro, contra essas coisas não há lei. O apóstolo volta ao tema da lei porque provavelmente tem em mente a instância dos judaizantes, em que um sistema legal é a única maneira de refrear as obras da carne ao condená-las. Paulo, porém, deseja indicar que a vida no Espírito é uma alternativa viável, porque não há necessidade de qualquer lei restritiva. A palavra lei é geral aqui, embora Paulo muito provavelmente estivesse pensando na lei mosaica. Em certo sentido, caso segundo o sistema legal, se os homens tivessem demonstrado as qualidades enumeradas nesta lista,
não teria havido necessidade para a condenação pela lei do fruto do Espírito. É, portanto, a resposta positiva ao desafio dos legalistas aos Gálatas. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Primeiro, os que são de Cristo Jesus. Há uma estreita conexão entre este versículo e o anterior. Em contraste com o sistema legal, Cristo introduziu um relacionamento inteiramente novo. A carne foi vencida por uma nova lealdade, até mesmo por um novo senhorio. Deve ser notado que há um artigo definido no grego antes de Cristo chamado atenção para o título, o Messias, que seria de relevância específica na discussão de Paulo com os judaizantes. Segundo, crucificaram a carne. O verbo indica uma ação completada no passado e pode ser muito naturalmente referir-se à conversão. Alguns entendem que o aoristo se refere à qualidade definitiva do ato, mais do que uma ocasião específica, e esta é uma interpretação justificável. É significativa a declaração de que o ato da crucificação foi levado a efeito por aqueles em Cristo, e o verbo é colocado na voz ativa, como contraste quando Paulo está tratando de sua própria experiência. A voz ativa nesse presente contexto enfatiza a responsabilidade dos crentes, embora Paulo fosse o primeiro a reconhecer que a crucificação da carne com suas paixões e concupiscências é somente possível mediante a identificação com Cristo crucificado. O fruto do Espírito é tão antitético, contrário às paixões da carne, que algo de drástico deve ser feito contra elas, devem ser crucificadas. Em si mesma, a palavra traduzida por paixão é neutra, sendo, de fato, usada por Paulo no sentido de sofrimento, mas este forte sentimento é claramente aplicado no mau sentido, conforme revela o contexto. E o artigo usado no grego denota aquelas paixões e concupiscências que permanecem especialmente na carne. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Primeiro, se vivemos no Espírito. A cláusula condicional é retórica e pode ser traduzida, já que vivemos no Espírito. A questão não está em dúvida, mas sim forma a base do apelo de Paulo à vida do Espírito. Leva consigo responsabilidades inevitáveis. Segundo, andemos também no Espírito. Claramente, na mente de Paulo, uma distinção entre viver e andar, sendo que andar requer uma aplicação constante, ao passo que viver expressa uma comunhão permanente. O crente cristão tem um tipo de vida diferente daqueles que estão sob o domínio da carne, mas a aplicação prática dessa nova vida não é automática, requer uma perseverança. Assim como uma criança que está aprendendo a andar precisa de persistência. A metáfora é sugestiva, porque o mesmo Espírito que dá vida também dá força e orientação no percurso da viagem da vida. Quando passamos a andar com Jesus, recebemos um presente, o Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos ensina, nos capacita a vivermos uma nova vida, de forma a atingirmos os resultados de uma vida cristã. Obrigado pela sua companhia, vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!